Para você que acompanha o politizandoam.com.br, hoje nós estamos aqui recebendo o deputado federal. Deputado, seja bem-vindo. Nós estamos com o Zé da Kombi. Tá certo, eu agradeço aí a oportunidade da gente de novo estar aqui conversando e saudar a todos que acompanham o portal Politizando. Acho que é importante esse debate sobre a política, sobre a cidade, sobre o Estado, sobre aquilo que está acontecendo nesse momento que afeta a vida das pessoas. Deputado, o Politizando ele é um espaço democrático para falar sobre política, mas de uma forma educativa. Então essa nossa conversa vai ser com uma cidadã, com uma pessoa que quer saber quais são as ações que o senhor vem desenvolvendo como deputado federal, representando aí a bancada do Amazonas. E eu fiquei sabendo que o senhor teve uma agenda, e essa agenda foi justamente a visita que o senhor realizou agora recentemente nos municípios do estado do Amazonas. O senhor pode deixar para a gente aqui um pouco do panorama de como foi essa agenda e como se encontram esses municípios? Pois é, Érica, nesse período agora do recesso parlamentar, eu procuro aproveitar o ensejo para visitar vários municípios no interior do estado, porque o deputado ele tem que se preocupar com a capital, mas também com o interior do estado. E eu visitei primeiro Parintins e Barreirinha, dias atrás, e agora, na semana passada, foi no Alto Solimões, estivemos lá em Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, e também São Paulo de Olivença. E a gente vai percebendo nesses municípios como o Estado ainda está muito distante para garantir os direitos das pessoas. Quando eu falo Estado, eu falo toda a estrutura pública. Você tem o governo do Estado, a nível do Estado do Amazonas, o próprio Poder Judiciário, a presença da Justiça, porque você tem problemas seríssimos em relação à área de penal, na área de pessoas que não foram julgadas, falta de defensoria, falta de estrutura, e você tem ligado a isso a segurança. A insegurança muito grande. Você sabe que tem municípios do Alto Solimões que eles são corredores do tráfico de drogas. Então você tem muitos problemas com a juventude e nessa parte da justiça. E você tem o Estado, a nível federal, também muito ausente. Então eu vi muita reclamação sobre as políticas indígenas, as ameaças agora do governo Bolsonaro em relação a reduzir verbas para a área da saúde indígena, as escolas da educação indígena, a própria FUNAI, que está desestruturada. Você tem problemas muito sérios nas gestões locais dos municípios, muitos problemas relacionados à cidade, à qualidade de vida, saneamento. Portanto, é um retrato que a gente vai percebendo e que vai ser motivo também da gente falar na tribuna da Câmara dos Deputados e até algumas situações que a gente quer fazer denúncias. Denúncias, por exemplo, a obra de recuperação da estrada que interliga Benjamin Constant à Atalaia do Norte. Isso é uma coisa que já está, vamos dizer, levando muito tempo, uma obra que deveria ter sido concluída já, pelo valor que está sendo aplicado, pela extensão, que é apenas 26 quilômetros. Então é uma situação que a gente vai questionar, porque a população sofre muito com essa estrada que não está funcionando plenamente. Para você que está acompanhando o politizandoam.com.br, nós estamos hoje recebendo aqui o deputado federal José Ricardo. E ele está falando sobre a sua agenda nos municípios, e é importante também, deputado, como um espaço que fala sobre política, levar para a população esse conhecimento. O senhor pode falar para a gente bem brevemente o que faz um deputado federal? Pois é, você sabe que muitas pessoas acabam confundindo um pouco o papel dos parlamentares. Parlamentar é o vereador, é o deputado estadual, o deputado federal e os senadores. Eles são do poder legislativo. O nome já fala, legislar, leis, tratar de leis. Então, em primeiro lugar, o parlamentar ele é aquele que apresenta projetos de lei, pode alterar as leis, pode alterar a Constituição brasileira, a Constituição do Estado, dependendo se for deputado estadual, mas também ele pode propor políticas públicas, ideias para o Poder Executivo. Porque o deputado, ele não é o executivo, ele não executa, ele não recebe recursos para fazer. Ele tem que ser a voz para ouvir a população e cobrar do Poder Executivo. Por exemplo, eu visito muitos hospitais. Todos os hospitais do interior do estado eu já visitei, fiscalizei. Aí o meu papel é ver a situação do hospital e cobrar do governo o funcionamento. Problemas de falta de equipamentos, de funcionários, de demora no atendimento. Então esse é o papel do parlamentar. Eu diria assim, em resumo, o parlamentar é uma voz da população. Ele tem que falar em nome do povo.
cobrar o Poder Executivo, o próprio Poder Legislativo, mas também o Judiciário. Ele não pode estar amarrado ao Poder Executivo. Ele realmente precisa ter, como ponto de referência, defender a população. E é o que a gente procura fazer no nosso mandato, visitando o município, vendo os serviços públicos, chamando a atenção do governo, encaminhando ideias, projetos, mas também, às vezes, denunciando quando a situação realmente é gravíssima e não dá para deixar de questionar o próprio Ministério Público para ajudar a resolver o problema. Deputado politizando, ele vem acompanhando aí, né, a trajetória dos parlamentares, do deputado federal também e do Senado, esse panorama no Brasil. E, por exemplo, foi identificado que o senhor teve uma boa atuação nesse último semestre, né? Esse semestre que o senhor está como deputado federal. Ou seja, foi verificado que tem bastante proposta de lei, né? No qual o senhor vem apontando aí alguns questionamentos, algumas situações. E tem uma bem interessante que é sobre os assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos na escola. E também, né, temos consciência e ciência que o senhor também atuou aqui no Estado, né, com essa bandeira aí, solicitando esses profissionais no âmbito escolar. Você pode falar um pouco sobre esse projeto? Isso aí é uma luta já antiga. Quando eu era vereador, eu já defendia que tivesse psicólogos nas escolas, assistentes sociais. E depois, como deputado estadual, eu mantive essa luta, principalmente psicólogos, porque também lá na Assembleia, o deputado Luiz Castro, atual secretário de Educação, ele também defendia, nesse caso, assistentes sociais. E a gente não conseguia aprovar os projetos de lei, porque a iniciativa não poderia ser de parlamentar, mas do Executivo, porque estaria gerando despesas, teria que fazer contratações de profissionais. Então, no final, o deputado Luiz propôs, e eu subscrevi e apoiei, a ideia da gente incluir na Constituição do Estado. E isso a gente conseguiu aprovar. Primeiro, em conjunto, fizemos a aprovação para colocar assistentes sociais e psicólogos. E, posteriormente, eu fiz uma PEC para incluir nutricionistas. Então, hoje, no Estado, na Constituição do Estado, consta um artigo que trata disso. Toda escola precisa ter esses profissionais. E agora, na Câmara dos Deputados, eu apresentei um projeto de lei a nível nacional, que, se for aprovado, vai valer para todo o Brasil essa exigência de toda escola, pública, privada, municipal, estadual. Qualquer escola tem que ter esses profissionais dentro do seu quadro de funcionários para poder atender os estudantes, os próprios professores e funcionários que às vezes precisam desse tipo de atendimento. Tem vários outros projetos também na área da educação, todos vindo de propostas que eu recebi da sociedade. Então é dessa forma que a gente acaba legislando e procurando exercer o nosso mandato. O senhor pode falar um pouco sobre as PECs, né, que o senhor vem apresentando? No caso, o PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, uma delas é essa, sobre a questão dos psicólogos, assistentes sociais. Eu acabei de assinar, mas aí em conjunto com outros deputados federais em Brasília, principalmente do Partido dos Trabalhadores, do PSOL e outros partidos, que é a prorrogação do Fundeb, o Fundo para o Desenvolvimento da Educação, que é o recurso destinado a pagamento dos professores. Na verdade, seria constitucionalizar o Fundeb, que hoje é uma lei aprovada na época do Haddad, quando ele era ministro da Educação, e essa lei tem uma validade, que termina o ano que vem. E há uma história aí que talvez o Ministério da Educação não fosse querer mais renovar a lei. Então, apresentamos PEC. É importante, é uma PEC para colocar na Constituição. Então, a gente está apoiando. Tem outras iniciativas também de outros parlamentares que tratam de questões, por exemplo, relacionadas à reforma política, tem PECs que eu subscrevi, mas eu diria assim, essas duas foram agora, são mais relevantes na minha avaliação, e a gente está elaborando outras que nós estamos recebendo sugestões, porque é importante que o parlamentar apresente projetos, PECs, requerimentos, solicitações de informações. E quando você vai fazer o balanço do primeiro semestre, dos 8 deputados federais, eu fui o que mais apresentei proposituras dessa natureza. Então, é a produção legislativa, é aquilo que você está lá produzindo com a sua equipe, com profissionais estudiosos, para poder apresentar esses projetos, esses pleitos, essas indicações para o governo. Deputado, então, já tocando nisso, a gente pode falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui no estado do Amazonas. A gente está vivenciando aí uma greve unificada dos servidores, né? Onde conseguiu articular
educação, saúde e segurança. E, desta forma, essa greve é em decorrência, né, do projeto do governador Wilson Lima, que está tratando sobre os gastos públicos, o congelamento dos gastos públicos. Qual é a sua perspectiva, qual é a sua análise sobre esse momento, desse cenário que a gente está passando aqui? Olha só, eu fiquei até surpreso que o governo decidiu congelar os salários dos servidores públicos. Congelar por 2 para 3 anos, praticamente, até 2021. E por que surpreso? Porque nós tivemos recente uma greve dos professores, que foi difícil certamente para o governo, para encontrar, e difícil para os professores, para os trabalhadores da educação, para os pais dos alunos, porque agora está tendo reposição das aulas. E aí houve acordos e depois aprovações na Assembleia Legislativa em relação aos salários, benefícios e direitos. E agora se congela tudo isso, ou seja, não se vai implementar aquilo que foi discutido e aprovado. Isso afeta várias outras categorias que também têm leis já definidas em relação ao reajuste salarial, ou ao menos atualização salarial. É o caso da Polícia Civil e Militar, é o caso também da área da saúde. Tem categorias do Estado que estão há muitos anos sem nenhuma atualização. Então, qual é o resultado? É que haverá uma grande insatisfação dos funcionários públicos, que já estão se mobilizando. E eu diria com justa razão, porque mexe demais com a sua vida, com o rendimento e o sustento da sua família. Nós estamos num momento que a inflação ainda não está elevada, mas de qualquer forma, todo mês e todo ano, uma parte do valor da remuneração diminui, né, o poder aquisitivo diminui, sendo corrido pela inflação, e você tem o fato de que o desemprego também está muito elevado, né? Então tem muita gente muito preocupada, que também daqui a pouco vão querer demitir funcionários que não têm estabilidade. E até mesmo a nível federal eu já ouvi que o governo está querendo rever essa história de estabilidade. Mas por hora nós temos que defender a manutenção dos empregos, porque senão o quadro vai ficar mais agravado. Eu imagino que o governo precisaria pensar outras alternativas, na medida que amplia também um recurso do Fundeb, teria recurso para manter as obrigações assumidas por conta da greve, mas eu acho que é muito injusto se depositar em cima dos funcionários públicos toda essa responsabilidade dos problemas que o Estado está enfrentando. Eu acho que tem que valorizar mais os funcionários, pensar em outras áreas para fazer alguns cortes, otimizar, como se fala em termos de economia, os recursos, evitar desperdícios, rever uma série de contratos. Aliás, se questiona muito a terceirização na área da saúde, eu acho que é uma área gritante que tem que verificar também. Mas do jeito que está, eu acho que o Estado vai se agravar. E ainda mais se houver uma paralisação geral dos funcionários públicos. E falando agora também, voltando para falar de Manaus, no Loco, o panorama por aqui também não está fácil, né? O senhor já foi falando sobre insegurança, que o senhor disse que também é um marco, né, de discussão, de reclamação da população dos municípios do estado do Amazonas, e Manaus também não é diferente. Como político, o senhor já tem uma trajetória, já tem uma experiência, né? Qual é o seu ponto de vista sobre o momento atual da segurança pública? Olha, Érica, a gente sabe que a segurança, primeiro, ela tem uma parte de responsabilidade, a maior parte, que aliás é do governo do Estado. Você tem um governo federal, que tem a sua responsabilidade, e você tem um governo municipal, que pode contribuir bastante para a área da segurança. O governo federal até agora não apresentou nenhum plano de segurança nacional para ajudar os estados, para ajudar as polícias civil, militar, as polícias técnicas. A própria Polícia Federal, pelo visto, não teve grandes avanços na sua modernização. E até no sistema penitenciário, você tem ali as ações do governo federal para ajudar os sistemas, como é o caso aqui do Amazonas, depois daquele massacre que aconteceu recentemente, mas os estados estão hoje muito amarrados. Questão salarial dos policiais, sucateamento da estrutura de equipamentos, etc. Deveria ter investimento na área tecnológica, na parte muito mais das investigações, e o município contribui muito pouco diante daquilo que poderia fazer. Vou dar um exemplo, iluminação pública. Ainda temos bairros que quase todas as ruas têm problemas sérios de iluminação pública. Cabe à prefeitura, com muita urgência, tratar disso. Quanto mais iluminada uma rua,
melhor a questão da segurança e também a circulação da própria polícia e a observação da população, trabalho de prevenção. Você tem um problema das próprias ruas. Embora eu veja a prefeitura em algumas ruas principais só fazendo trabalho de recapeamento, mas quando você entra nos bairros, boa parte das ruas estão numa situação lamentável. Também dificulta a segurança, além do transtorno geral para as pessoas. Nós temos hoje mais de 2.000 bueiros sem tampa. Agora as chuvas diminuíram, vai ter mais calor, mas nós temos essa situação que envolve o saneamento, a escoamento de água de chuva, o problema do lixo que não tem coleta seletiva, então ainda tem muitas lixeiras por aí viciadas. O problema do esgoto, esse é o pior, porque não tem investimento do poder público municipal no esgoto. E a prefeitura também não está cobrando que a empresa concessionária realize o investimento. A única obra que está acontecendo, que envolve esgoto, é o do Prosamin, que é do Estado e é uma condição do contrato feito com o empréstimo do exterior. Ao fazer o trabalho de urbanização, obrigatoriamente teria que colocar a tubulação de esgoto só. E, aliás, boa parte do esgoto é só coletado, não é tratado. Então, nós temos uma série de questões municipais não resolvidas e que também, de uma forma ou outra, contribuem pela insegurança. Se a gente for falar do município, tem tanta coisa para tratar. Eu lembraria agora recente a questão do transporte coletivo. Eu de manhã, como faço toda semana, eu estava visitando o terminal de ônibus e ali prestando contas da minha tribuna popular em cima da Kombi, e ali a gente falava sobre a situação do sistema de transporte. O prefeito está dizendo que ele está fazendo uma intervenção econômica nas empresas, mas essa é uma repetição do que aconteceu já no passado. Tudo indica que eles vão querer aumentar a tarifa de ônibus. E nada indica que vai ter uma mudança no contrato que garanta que as empresas vão colocar ônibus novos. Porque é sempre uma repetição. No ano de eleição, eles não aumentam a tarifa. E no ano que não tem eleição, que é o caso agora, eles aumentam a tarifa. Então eles estão na porta de aumentar a tarifa e a população tendo que pagar mais caro, porém andando com os mesmos ônibus velhos, cacarecos, pneus carecas, perigosos, pifando no meio do caminho, alguns quase partindo ao meio, que é o caso dos articulados, portanto uma situação que não é adequada para a 7ª maior capital desse país, que é Manaus. Pegando esse gancho que nós somos a 7ª maior capital do nosso país, ano que vem é ano de eleição para a Prefeitura de Manaus. Vamos falar um pouco sobre esse tabuleiro, como está sendo tratado essa relação. O senhor se imagina, o senhor se coloca como um possível candidato? Olha só, eu já vi várias pesquisas onde meu nome é colocado e a gente tem um resultado muito bom. Agora, a questão das definições de candidaturas, das alianças, a tendência é tudo isso ser feito no ano que vem. Por quê? Porque é o ano da eleição, aí você tem um calendário eleitoral próprio, do Tribunal Superior Eleitoral, e cada partido tem a sua dinâmica, o seu debate, suas indicações, porque nós vamos ter, ano que vem, uma eleição onde para vereador não tem aliança proporcional, não tem aliança entre os partidos. Cada partido vai lançar a sua chapa de vereadores para eleger a sua bancada. E cada partido vai ver a melhor estratégia em relação ao cargo majoritário, que é a prefeitura. Acredito que vai ter muitos candidatos a prefeito por causa dessa questão de vereadores, para puxar voto para a legenda. E alianças, algumas serem construídas mais para o segundo turno, provavelmente. E no meu caso, o Partido dos Trabalhadores vai lançar candidatos, com certeza, nós estamos fazendo essa discussão, ainda não aprofundada, porque nós vamos ter eleições internas agora no mês de setembro, mas já está na nossa pauta, e eu estou defendendo que já se comece a debater propostas para a cidade, discutir os temas principais para construir um plano de governo, mas construir de forma participativa. Eu acho que tem que debater com a sociedade, com os setores interessados, com a população, os professores, os estudantes, com os funcionários públicos, os comerciantes, com o pessoal da cultura, com a juventude, com as mulheres. Tem que ser um diálogo, porque cuidar de uma cidade, e de uma cidade grande e bonita como é Manaus, mas que precisa ser bem cuidada, tem que ter um bom diálogo com as pessoas que moram na cidade. Eu vejo pessoas que vêm de fora, eles esperam que Manaus tenha muito verde,
e tem pouco, poderia ter mais. Tenho mais espaços culturais, mais espaços de convivência, de lazer, de contemplação, espaços turísticos, espaços para a juventude, tudo isso. Isso significa qualidade de vida. E nós temos que lutar por isso. Então, são debates dessa natureza que nós vamos realizar, nos preparando para as eleições do ano que vem. Falando nisso, o Politizando, tem um artigo hoje que fala justamente sobre o abandono da Praça Jefferson Pérez, que está completamente abandonada, está um completo descaso. Inclusive, os moradores do entorno e as pessoas que passam pela praça estão sendo assaltadas. Vários tipos de problemas, não só na Praça Jefferson Pérez, que, por exemplo, também a Praça da Saudade. Então, a gente está falando de uma área central aqui da cidade de Manaus, E tocando ainda nesse assunto, deputado, a gente está em era digital, de rede social, e quem quer saber quem é o deputado federal José Ricardo, pode procurar onde informação? Realmente, hoje em dia está tudo aí pela internet. Nosso mandato ele é divulgado através do Zé Ricardo AM, Instagram, Facebook, e logicamente ali você tem uma ideia do dia a dia do nosso mandato, do trabalho que nós realizamos. Eu procuro estar muito visitando as comunidades e os terminais, como eu falei, na capital, no interior do estado. Hoje em dia as pessoas mandam muitas sugestões, muitas ideias também, através das redes sociais. E eu sou um parlamentar que a gente tem o nosso mandato igual como foi de vereador e de deputado estadual. É um mandato participativo, é um mandato aberto. Nós temos uma linha de atuação, uma linha que trata da representação da população, como eu falei, que seria a função do parlamentar, falar. No primeiro semestre, dos 8 deputados federais em Brasília, representando o Amazonas, eu fui o deputado que mais estive na tribuna da Câmara, tratando dos assuntos do Estado e do interesse da população, porque todo dia a gente recebe uma denúncia, uma sugestão, um assunto, para que a gente possa defender, falar na tribuna. Esse é o nosso jeito de trabalhar. Eu não trabalho contra governantes, eu trabalho contra os problemas, mas o meu papel é cobrar dos governantes. Assim a gente cobra o Tribunal de Contas, assim cobramos também do Ministério Público, todos são órgãos importantes, a Defensoria, que eu sempre defendi mais verbas para a Defensoria Pública ter defensores para atuar no interior do Estado, assim como a gente passou 2 mandatos de deputado estadual defendendo os professores, a educação, do mesmo jeito a gente continua. Essa mesma pauta da educação, da saúde, nós estamos lá na Câmara em Brasília e também aqui em Manaus toda semana ou no interior, como eu estou visitando agora. Então, o Zé Ricardo é esse parlamentar que a população está conhecendo cada vez mais. Fui candidato na eleição anterior para governo do Estado. A gente aprendeu muito, conhecemos muito mais sobre o Estado. Fui candidato a prefeito em 2016. Aí sim que a gente pôde conhecer com mais detalhes os desafios da cidade de Manaus, que aumentaram depois de 4 anos. Manaus cresce, mas os investimentos do poder público não estão crescendo. Você vê que só tem uma obra municipal em andamento na cidade, era para ter dezenas de obras maiores e menores para mexer no sistema viário, na mobilidade urbana, para fazer intervenções nos bairros, para melhorar o fluxo de veículos, para ter praças, você está falando da Praça do Centro, Praça da Saudade, outras praças, e o próprio centro da cidade abandonado. Imagine bairros mais distantes do centro, esses que estão abandonados mesmo. Então nós precisamos ter essa preocupação, e eu tenho essa preocupação. A questão da cultura, da nossa história, do nosso povo, nós temos que valorizar tudo isso. Até os indígenas que estão em Manaus, às vezes não tem onde morar, porque não tem política de moradia, não tem nem para quem não é indígena, e muito menos para quem é indígena. Mas também não tem o espaço da cultura para poder gerar renda. Olha, nós estamos perdendo, Érica, oportunidades na área do turismo por conta dessa riqueza cultural indígena. É tanta etnia, mas aqui pouco conhecemos e pouco é oferecido para quem vem de fora, para conhecer também. Então, temos que tratar disso, isso gera emprego. Vou dar mais um exemplo, nós temos que cuidar do distrito industrial, o polo industrial. O distrito deveria ser dentro de um circuito turístico. A pessoa chega em Manaus e ela vai ter a oportunidade de conhecer fábricas, saber como é que é fabricada uma moto,
vai fabricar um celular, um relógio, qualquer aparelho. Como acontece em outras cidades. Você vai lá como é que é fabricado chocolate, uma cidade famosa, você vai lá para saber como é que é produzido aquilo que é o simbolismo do lugar. Aqui é o nosso polo industrial. É bom as pessoas conhecerem, então tem que cuidar do distrito. Então assim, tem tanta coisa para ser feita, muitas ideias que nós estamos defendendo como parlamentar e com certeza isso vai ser debatido no ano eleitoral, o ano que vem, para a eleição para a Prefeitura de Manaus. Para você que acompanha o politizandm.com.br, nós estamos aqui com o deputado federal José Ricardo. Vai na página, curte e compartilha. Deputado, a gente já está quase finalizando a nossa entrevista, o nosso bate-papo, e eu gostaria de saber qual é a sua percepção sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus. Pois é, o governo federal já estava com uma dívida aqui com o nosso estado, porque há mais de meio ano, desde dezembro do ano passado, que a reunião da SUFRAMA não acontecia. Então tinha dezenas de projetos para serem apreciados, tanto que a pauta tinha mais de 80. Então o presidente veio, o ministro da Economia também veio junto, mas não trouxeram nenhuma novidade. Por exemplo, o ministro assinou uma portaria permitindo importações de computadores e celulares do exterior sem pagar impostos, ou ter redução enorme de impostos. Isso significa uma concorrência desleal com os produtos fabricados no Brasil e na Zona Franca. Aqui nós temos fabricantes de celular, de computador, como tem em São Paulo, como tem em outros lugares. E essa medida do governo federal, do ministro, ela prejudica a Zona Franca, empresas poderão fechar, aumentar o desemprego. E ele veio aqui e não anunciou nada diferente, queria revogar essa decisão. Então, até agora o governo federal não trouxe vantagem nenhuma para o estado do Amazonas, não teve investimentos na infraestrutura, há muitas promessas e a gente está na desconfiança, porque as medidas tomadas até agora em relação à Zona Franca não foram medidas favoráveis ao nosso modelo. Pelo contrário, o ministro não esconde que quer rever a política de incentivos. E existe uma ameaça mais forte ainda, que é a reforma tributária. A reforma tributária está na Câmara, está no Senado, e lá não está contemplada a Zona Franca. A bancada do Amazonas está tentando, tem uma emenda, eu já assinei, o Marcelo, todos os deputados, estão tentando ver se a gente consegue incluir no projeto a manutenção da Zona Franca. Mas já foi dito lá que essa nova proposta da reforma tributária, ao extinguir o ICMS, que é o imposto estadual, e o IPI, que é federal, são os dois principais impostos da concessão de incentivos, ao fundir num outro imposto, ele não vai ter mais redução e, portanto, a vantagem de incentivos fiscais. Então, é uma ameaça enorme e o presidente e o ministro nada trataram sobre isso. E hoje a nossa sobrevivência depende da Zona Franca. Não tem outra atividade econômica num porte, um nível de faturamento e de arrecadação pública que possa substituir a Zona Franca a curto e médio prazo. Talvez a longo prazo, assim daqui a 20 anos, desde que se comece agora a investir em alguns novos setores da economia. Mas nos próximos 20 anos, nós vamos ter que segurar a Zona Franca. Senão, a economia vai fechar de vez aqui no nosso estado. Nós temos duas perguntas de seguidores do politizandm.com.br, você que está acompanhando a página, e você que fez essa pergunta, né? Vai estar acompanhando também esse bate-papo com o deputado federal. E nessas duas perguntas, uma vai ser feita agora. E o seguidor perguntou assim: para o Politizando, perguntar ao deputado federal José Ricardo por que ele é contra a reforma da Previdência Social. Pois é, o projeto da reforma da Previdência, o governo diz que precisa economizar R$1 trilhão e que teria que fazer isso para poder garantir o pagamento das aposentadorias futuras, porque hoje tem um déficit e, portanto, teria que ter essas medidas. O problema é que o governo explica que para cobrir a aposentadoria, pensões, o pagamento das aposentadorias, o dinheiro não vem só das contribuições da Previdência de trabalhadores e de empresários. Vem de PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro. Então você tem vários outros impostos que, juntando com a parte da Previdência, é o total para cobrir a Seguridade Social, que é a Previdência, Assistência e Saúde. E ao longo desses últimos 15 anos, essa arrecadação foi suficiente. Então, o governo está querendo fazer uma economia em cima de quê? Das aposentadorias, de quem vai se aposentar, que hoje já ganha pouco. 85% de quem está no INSS se aposenta com salários bem menores do que 3 salários mínimos.
E essas pessoas todas, com a nova reforma, com esse projeto, que eu não sou a favor, por isso que eu não votei a favor dele, eles querem que as pessoas trabalhem mais tempo, vários anos a mais, e tenha uma redução no valor, no cálculo da aposentadoria. Se uma pessoa hoje vai se aposentar com R$2.000, com esse novo cálculo, vai se aposentar com R$1.500, R$1.400, por aí. E as pensões também, tem uma redução de 60% desse valor. Hoje, o valor da pensão é igual à da aposentadoria. Se a pessoa morrer, fica a pensão para a esposa, ou para o esposo, dependendo. Então, eu acho que é muito injusto, porque atinge exatamente quem ganha menos. E pouco mexe com os privilégios. Então, eu acho que é uma reforma que não vai resolver o problema. Na minha avaliação, o governo deveria começar a cobrar de quem está devendo a Previdência, os grandes devedores estão devendo bilhões, os que estão devendo impostos, que são da Seguridade, como PIS e COFINS, e também, quem sabe, começar a cobrar imposto sobre o sistema financeiro dos grandes bancos, que têm altos lucros e pouca contribuição de impostos. Eu acho que esse deveria ser o primeiro caminho. E por último, o governo deveria estimular a economia, porque quando melhora a economia, aumenta o faturamento das empresas, que vão recolher mais impostos, e também aumenta o emprego, e com isso a pessoa de carteira assinada vai recolher previdência e o empregador também. Então, naturalmente, aumenta a arrecadação da previdência. Esse deveria ser o caminho, e não agora querer tirar exatamente daqueles que ganham pouco. Por isso que eu votei a favor dos trabalhadores e contrário a essa proposta na votação do primeiro turno, e se nada mudar, provavelmente na segunda votação eu vou votar também contrário ao projeto e a favor dos trabalhadores, das professoras, das mulheres que estão perdendo alguns anos agora nessa mudança aí do projeto da aposentadoria. As mulheres não estão ganhando, estão todas perdendo. Então eu votei a favor das mulheres e contrário a essa proposta. Então, você que acompanha o Politizando, nós temos também um artigo que fala sobre isso, que está lá o projeto de lei para você ver na íntegra qual é o texto que está aí da reforma da Previdência. Deputado, a gente vai finalizando aqui com a última pergunta. Eu sei que o tempo ele é curto, né? Mas são tantas coisas que a gente gostaria de falar sobre política, que esse é um espaço para a população, para aquele que acompanha o portal, de ouvir o que o deputado federal faz, e quais são as medidas, os pensamentos, as construções de ideia que o político tem para a nossa realidade. Mas tem uma pergunta de um seguidor que ele falou assim: por Politizando, perguntado para o deputado, por que o senhor fica em cima de uma Kombi? Qual é a história da Kombi? Pois é, a Kombi é o seguinte, é uma forma de eu prestar contas. Está em cima da Kombi, num terminal de ônibus, ou na feira, no mercado, na cidade. Às vezes até no interior, alguns municípios a gente leva a Kombi, e ali toda semana poder falar do trabalho que a gente realiza. Portanto, é uma prestação de contas, é dar satisfação à sociedade do trabalho que estamos fazendo como deputado. Antes como vereador, quando eu era vereador fazia isso, como deputado estadual, os 2 mandatos, e agora deputado federal. Agora, eu aprendi isso com o Praciano. O Praciano foi vereador e foi deputado federal também, foi mais votado federal também aqui do Amazonas. Ele tinha essa prática de uma Kombi velha e ele ia para o terminal falar do trabalho dele. E eu fui eleito vereador junto com ele, o último mandato dele de vereador antes de federal dele. E aí ele me convidou para fazer a mesma coisa, porque é um sinal também de respeito para com as pessoas, com a sociedade, com os eleitores, mesmo com quem não votou em você, mas que está pagando o seu salário, porque quem paga o meu salário de deputado é toda a população. Quem votou e quem não votou em mim. Então é importante que as pessoas possam saber qual é o trabalho que eu estou realizando. Então eu faço isso toda semana. Eu estou em Brasília agora, fico lá os dias necessários, eu chego, geralmente sexta-feira já estou aqui, cedo estou lá em algum terminal de ônibus prestando conta em cima da minha Kombi velha também. Ou então na segunda-feira, porque terça, quarta e quinta a gente já está lá em Brasília. Então essa é a história da Kombi, aí carinhosamente as pessoas começaram a me chamar de o homem da Kombi, o cara da Kombi, o Zé da Kombi. Eu fico muito feliz, né, pelo reconhecimento, mas o principal, as pessoas prestam atenção. Estou lá esperando o ônibus no terminal, e ali naqueles 5 minutos, 10 minutos, dependendo do tempo, ao menos estão recebendo informações com dados, com projetos que a gente está lutando e fazendo, elaborando, e, portanto, é uma forma de cidadania, exercer cidadania. Você saber o que o político está fazendo, o político dialogar com a sociedade, além de receber muitas sugestões naqueles momentos da tribuna popular. Então é isso. Então, por isso que o Zé Ricardo é também o homem da Kombi. Obrigado. Deputado, para ser político a gente tem que ter boa vontade.
Então, o que significa o Amazonas para você? Olha, o Amazonas é o estado mais bonito que nós temos no Brasil, é o maior, é o que mais tem riquezas naturais, biodiversidade, mais tem povos indígenas, é o que mais tem cobertura florestal, portanto, essa riqueza natural, o que mais tem água, é, portanto, quase um paraíso, né, como se fala, mas é um lugar de grandes desafios, de muita dedicação necessária pelo poder público, pelos políticos, para garantir o quê? Qualidade de vida da população. Temos que cuidar dessa obra de Deus. E aqui que eu moro desde criança, aqui que fui acolhido, a minha família, meu pai que é agricultor e sempre trabalhou a terra até hoje, e por isso permaneceu aqui, cresci aqui, estudei aqui, casei meus filhos, estou aqui, já sou cidadão amazonense, né, com título dado pela Assembleia, também o reconhecimento na Câmara Municipal, também com título. Portanto, eu sou amazonense, um amazonense que nasceu em outro estado e me dedico 100% ao mandato, né, 100% ao exercício das mais importantes funções públicas, porque ela foi concedida pela população. Ela não é um mérito meu apenas, mas ela é resultado da população que decide escolher. Então, uma coisa nobre, que eu valorizo muito, cuido e ajo com toda a ética possível para respeitar as pessoas, me respeitar e poder respeitar a coisa pública. Então, você que acompanha o Politizando, a gente encerra por aqui essa conversa. Muito obrigada, deputado. Ok, Érica, obrigado. Essa porta seja sempre aberta e sempre que necessário, o Politizando está aí para levar para você informação sobre o que é política de uma forma ética, comprometida e verdadeira.